Uau. Poet Target, Igreja Uberlândia. I want to start by just digressing from my text just a little bit. Eu quero começar fugindo um pouco daquilo que eu escrevi, mas só um pouquinho. Vocês me escutam? Tá funcionando? They are not. It's not working the mic, but they hear you. In the Bible, the book of Ephesians talks about the fiery dart of the devil. Now, I've never read about it anywhere, but I personally believe that God sends us love darts. No livro de Efésios, fala a respeito sobre os dardos inflamados do diabo. Eu nunca os vi, mas na Bíblia você consegue ler sobre eles. Às vezes essas setas vêm até nós porque nós estamos desencorajados. Mas às vezes porque Deus nos ama. Eu entrei aqui hoje nessa tarde. E meu irmão David, que nem mesmo às vezes vem nessa igreja, ele colocou a dificuldade de colocar palavras em inglês nas músicas para que eu pudesse cantar também. Isso foi uma grande demonstração. Obrigada, irmão David. Greetings from you, brothers and sisters in Christ in the United States. Saudações a vocês. Estou enviando dos meus irmãos e irmãs em Cristo, lá dos Estados Unidos. And those from Levant Wesleyan Church E aqueles da Levante Wesleyan Church, Igreja Wesleyana, in very cold and very snowy western New York. num frio e bem nevoso estado de Nova York. I just checked. Eu acabei de conversar com eles. -1. -1. It is a privilege and honor to have this opportunity to speak to you. É um privilégio e uma honra de estar aqui para poder conversar com vocês. I've been praying for several weeks that my words will be God's word for all of you. Há várias semanas eu tenho orado para que as minhas palavras sejam as palavras de Deus para você. Please understand, I am not a pastor or a missionary. Tenha na sua cabeça, eu não sou um pastor ou um missionário. I am just a lay person. Not just. I am a lay person, Eu sou uma pessoa leiga, like most of you. assim como a maioria de vocês. I have 3 things to present to you. Eu tenho 3 coisas que eu quero apresentar a vocês. First, you're probably wondering, how did I get here? A primeira coisa, que você deve estar se perguntando, como eu vim parar aqui? Second, what I've learned on my journey. Segunda coisa, o que eu aprendi durante a minha jornada. And finally, what I think the church really needs to know about missionaries. E a terceira coisa que é o que eu acredito que a igreja realmente precisa saber a respeito de missionários. Obrigado. Not for that. Try again. Obrigado for your patience with me. Obrigado pela paciência comigo. Let's begin. Então, vamos começar. How did I get here? Como que eu cheguei até aqui? I'm not even sure myself. Eu também não tenho muita certeza por mim mesmo. I was raised in New York City Eu cresci na cidade de Nova York, in a religious Jewish home. numa casa judia, bem religiosa. I am a Jew. Eu sou um judeu. God came after me when I was in university. Deus veio e me encontrou quando eu estava na universidade. You're doing a great job, by the way. Thank you. You're welcome. Let's see. And I gave my life to Jesus almost 50 years ago. E eu me entreguei a Jesus há praticamente 50 anos atrás. But that is old news. Let's talk about something new. Mas isso são velhas novas. Vou te contar sobre uma coisa nova. In my spring, your autumn, fall Na primavera dos Estados Unidos, nosso outono, of 2022,
de 2022. A young lady in my church named Sarah Uma senhora, uma moça da minha igreja chamada Sara, just mentioned to me, hey, I'm going to South Africa. chegou para mim e falou: olha, tô indo lá para a África do Sul. She claims she said it was for training. Ela me prometeu que era para treinamento. My old worn out brain heard to see family. E aí, né, no meu cérebro de uma pessoa mais velha, eu pensei: ah, vai ver a família. Then she said, you should come for a visit. E aí ela falou: e você deveria vir nos visitar. Since I'm retired from work, her invitation to me was like waving a cape in front of a bull. E eu, como uma pessoa aposentado, pensei: o convite dela para mim é igual a balançar um pano vermelho na frente de um búfalo. You don't bullfight in Brazil, do you? A gente não tem essas práticas de búfalo aqui, né? But you know what it is. Mas vocês entenderam a referência. Okay. Every time I try and be funny, I lose my place. I'm Toda vez sorry. que eu estou tentando ser engraçado, a referência não está dando certo. So I'll try. It worked. Okay. Sarah left for South Africa. Então a Sara foi para a África do Sul. I emailed her dates, and then the confusion began. E aí eu mandei para ela algumas datas que eu poderia ir. Só que aí a confusão começou. I began receiving via email applications. E aí eu comecei a receber via e-mail sites para eu me inscrever. Very, very strange. Applications for a vacation? Inscrições para umas férias? Não fazia muito sentido. I trusted Sarah. I responded and I received approval for my trip. E eu confiei nela, apliquei, né, para as inscrições e de repente eu fui aprovado para poder viajar. The very first vacation I've ever gone on, I needed approval for. Essa foi as primeiras férias que eu precisei que alguém aprovasse que eu pudesse ir para onde eu queria ir. Next thing, I land at the airport in Cape Town. Então, primeira coisa que aconteceu, eu cheguei no aeroporto em Cape Town. 12 hours late, 12 horas depois do que eu deveria ter chegado, no luggage, sem bagagem nenhuma, and I am met by a Korean lady e fui encontrado por uma senhora coreana who can't speak any English. que não sabia falar nenhum inglês. Turn the page. Próxima página. We drove for an hour, A gente entrou numa viagem de carro por horas, and it was pitch black. I could have been anywhere. e aí eu não sabia onde eu estava, era como escuridão, eu podia estar em qualquer lugar do mundo. I saw Sarah briefly, exhausted, collapsed into a lower bunk bed. E aí eu vi a Sara por um curto período e de repente eu estava exausto e deitada debaixo de uma beliche. Woke up the next morning, Acordei na manhã seguinte. forgot completely where I was, Eu esqueci completamente onde eu estava. sat up and smacked my head right on the upper Sentei na bunk. cama e pá, bati a cabeça na cama de cima. I started praying desperately, God, get me out of here. E aí eu orei desesperadamente, Deus, me tira daqui. He didn't. E ele não me tirou. That was the lowest point of my visit. Esse é o ponto baixo da visita. Everything started to improve. Mas todas as coisas começaram a melhorar. But I'm serious, I did not know exactly where I was or what I was going to be doing. Mas te falando sério, eu não sabia exatamente onde eu estava e o que eu ia fazer lá. I figured out that I was on a YWAM base. E aí eu descobri depois que eu estava numa base da I-1. Everybody know what YWAM is? Shokun. What? Jokun. Ah. Ah, na base dos jovens com uma missão. Youth with a Mission, né? Essa é a sigla, Okay, agora eu descobri. Does everybody here know what YWAM stands for? Todo mundo sabe o que é jovens com uma missão. Shake. Okay. Some of those pictures were on the YWAM base where I was. Matter of fact, if you look real closely, I was in one of those pictures. Alguma daquelas fotos que a pastora Regiane são naquele lugar, se você olhou muito atentamente, você me viu em alguma daquelas fotos. Several dear people helped me obtain needed supplies, Muitas pessoas queridas me ajudaram a conseguir os mantimentos que eu precisava. and I discovered finally E aí, finalmente, eu descobri what I was going to be doing during my vacation for the next 3 o weeks. que eu ia fazer nas minhas férias das próximas 3 semanas.
In the afternoon, I was to assist in ministries on and off the base. E aí, então, nessas semanas eu ia ajudar nos ministérios dentro e fora da base, To mostly poor, impoverished young people. com pessoas, a maioria, pobres, jovens. And it was doing that's when I had the blessed good fortune to meet Elizu, Hegiani, and where is she? Rebecca over there. E aí foi nesse momento que eu tive o prazer, a boa sorte de conhecer o pastor Eliseu, o pastor Regiane e a Rebeca. It was my second afternoon in South Africa. I was directed to a classroom with about 10 young people with guitars. Já era a minha segunda tarde na África do Sul e aí eu fui direcionada a uma sala com alunos e com 10 pessoas, 10 jovens com alguns violões. This is so much fun. I'm enjoying this. I was still feeling a little dazed and confused, though things were slowly becoming clearer. Eu ainda estava um pouco tonto, meio sem entender o que estava acontecendo, mas aos poucos as coisas estavam clareando para mim. Little Rebecca, Rebequinha, sensing my discomfort, came up behind me and started rubbing my shoulders. a Rebeca estava lá e ela percebeu que eu estava desconfortável, então ela veio até mim e começou a massagear os meus ombros. Through Rebecca's fingers, Através dos dedos da Rebeca, I sensed God telling me this is going to be okay, and I'm watching over you. eu senti Deus falando para mim, tudo vai ficar bem, porque eu estou de olho em você. As the next few days went by, I realized two very important things. E à medida que os dias foram passando, eu percebi duas coisas muito importantes. I was exactly where God wanted me to be, Eu estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse, and I was doing exactly what God wanted me to be e doing. eu estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria que eu fizesse. I'm going to digress again for another second. Ok. Pastor talked about getting a call. O pastor falou sobre receber um Last chamado. God works in all kinds of different ways. I guess I sort of received my call Deus, ele trabalha de várias maneiras, e eu acredito que eu recebi o meu chamado after I'd already flown there, depois que eu já estava no lugar. and it didn't stop. I could talk about the next 2.5 weeks for hours. E eu posso falar para vocês das 2 semanas e meias que vieram por horas. But as I assisted the Souzas in ministry, Mas à medida que eu fui In ministry, vendo aquilo que os Souzas têm feito, we became family. nós nos tornamos família. God led them to invite me to Brazil, E Deus permitiu com que eles me convidassem para vir ao Brasil. a familiar story, Aquela mesma história, for a vacation. para umas férias. I am not making this up. Eu não estou inventando nada, tá? Once I confirmed the dates, Quando eu mandei as datas para Eliseu, Elizu texted me to ask, ele me perguntou, ele me mandou a seguinte mensagem: would you mind speaking at my church? Você se importaria de pregar na minha igreja? All I'm going to say is God continues to work. E tudo que eu quero dizer é que Deus continua o trabalho. I continue to try and make myself available. E eu continuo tentando manter a minha pessoa disponível. And just like in Isaiah 6, here I am. É igual em Isaías 6, aqui estou. And let's talk about what I've learned in the past year. E aí vamos continuar então com o que eu aprendi no último ano. I don't know how you think about certain things here in Brazil, Eu não sei o que você acredita sobre certas coisas aqui no Brasil, but I'm guessing it's not much different from the United States. mas eu te garanto que não há muita diferença da realidade nos Estados Unidos. The difference between joy and happiness creates a tremendous amount of confusion. A diferença entre felicidade e alegria cria uma confusão muito grande. Happiness is something we receive from things. Felicidade é aquilo que você recebe através de coisas. Health, money, possessions, things that will be destroyed when the Lord comes like a thief, as it says in 2 Peter chapter 13. Saúde, dinheiro, posses, coisas que serão destruídas quando Jesus voltar como um ladrão, assim como fala em 2 Pedro no capítulo 3. I've really learned that joy is something that only comes from God.
and is completely independent of circumstance. E eu aprendi que a alegria é algo que vem somente de Deus e independente de qualquer circunstância. One of the highlights of my South African visit was a celebration dinner with my other South African family. Um dos pontos altos da minha visita à África do Sul foi um jantar de celebração com a minha outra família que eu tenho na África. The Mingos. Os Mingos. That's their name, Mingos. É o nome dele, o sobrenome. The Mingos reside in one of the very poor communities. I think they're kind of like what you call favelas here. Os Mingos, eles moram numa das comunidades mais pobres que tem lá. É como se fossem as favelas aqui. In their home, they get wet when it rains. They feel the wind when it blows. If it's hot, they're hot, and if it's cold, they're cold. Na casa deles, eles sentem a chuva se começa a chover. Se o vento sopra, eles sentem o vento também. Se está quente, eles estão quentes. E se está frio, eles também sentem frio. Imelda, Mrs. Mingo, who I think you're going to get to meet in a video. Is that right, Elizu? You're going to get to meet her in a video. Okay, go ahead. I'm sorry. Imelda, que é a senhora Mingo, vocês vão conhecer ela através do vídeo. Served a beautiful chicken dinner. Nos serviu um jantar maravilhoso com frango. As I was eating it, I was wondering if they'd have enough for the rest of the week. E enquanto eu comia, eu me peguei pensando, será que eles têm comida para o resto da semana? The best part of this story E a melhor parte da história is the Mingo family. é que a família Mingo, Mom, Dad, 2 young adults, a mãe, o pai e 2 jovens, and 1 e um pre-teenager, pré-adolescente, always joyful, sempre alegres, always smiling, sempre sorrindo, praising God for His mercy and grace, adorando ao Senhor por sua graça e misericórdia, willing to share everything they had despite their circumstances. sempre querendo compartilhar o que eles têm, independente das circunstâncias. Elizu gave you guys in the back a picture. Can you put that picture up? It's a young gal with... Vocês podem colocar a foto aí atrás, por favor? Oh, okay, we'll do it in a second. Just so you know, sound systems and video systems work exactly the same way here as they do in the United States. Só para vocês saberem, o vídeo e o som nos Estados Unidos funcionam assim também. While he's looking for that picture, I'm going to digress one more time. I had a pastor many years ago Eu tive um pastor há uns anos atrás, that he believed every time the video went nuts, que toda vez que ele acreditava que dava problema no vídeo, or you got one of those big feedback screeches, you know, ah! Everybody's going like this. ou quando acontecia aquelas microfonias que pareciam gritos no seu ouvido, He believed somebody somewhere was being delivered. ele acreditava. Delivered. He did. You know, kind of like the modern version of the Gerasene pigs. The demons were just going Ele into the... acreditava que alguém estava sendo entregue, igual aquela imagem dos porcos caindo da montanha na parábola. Sendo liberto. You guys, the last couple of days have been so serious. Nothing wrong with that. Sorry. No. The last few days you guys have been so serious, and there's nothing wrong with that. I'm glad I can make you laugh. Nos últimos dias vocês têm tido conversas tão sérias que eu estou muito feliz de fazer vocês rirem um pouco. Do we have my picture yet? E a foto, deu certo? Forget it. Então All right. esquece. Okay. We'll get back to that. And then, so we talked about the Mingos. E aí eu te falei então dos Mingos, And then the Souzas e aí os Souzas, called to South Africa, chamados para a África do Sul, living in an apartment not much larger than a closet. vivendo num apartamento que não é muito maior do que um armário. The 3 of them Os 3 deles, having to use sharing a bathroom out in the hall, tendo que compartilhar um banheiro que fica no corredor. inviting me over to have coffee with them. Me convidaram para tomar café com eles. Joyful, smiling, praising God for His mercy and grace, willing to share everything they have, even though they didn't have a lot. Sempre alegres, sorrindo, louvando ao Senhor por sua graça e misericórdia e querendo compartilhar as coisas, mesmo que eles não tinham muito.
In Romans 14:17, Em Romanos 14:17, okay, Paul writes, Paulo escreve: "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace." Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. And joy E in the Holy alegria Spirit. no Espírito Santo. In John 15, at the end of the vine parable, Jesus tells his disciples, Em João 15, no final da parábola do vinho, Jesus diz para os seus discípulos: "These things I have spoke to you so that my joy may be in you, and that your joy may be made full." Eu te falei essas coisas para que sua alegria, a minha alegria esteja com vocês e para que essa alegria os faça completos. Whoa. Jeff is finally getting closer to understanding what God's joy really is. Eu finalmente estou começando a entender aquilo que a alegria de Deus realmente é. It does not respect circumstance, Isso não respeita as circunstâncias. and even more important, it always speaks to the people and world around us. E, de qualquer maneira, isso sempre fala com as pessoas e com o mundo que está em volta de nós. You have my picture yet? Já deu certa a foto? Hey guys, wake up back there. Gente, a foto? Hey Luce, no picture? Não. Da internet só. What? Oh, all right, so we give it up on the picture. All right, then let me go back for a second. I have a picture, there was a picture Tinha uma foto of Yo-Yo Yamingo. She would be the oldest daughter. She's, I think, just turned 23. da filha mais velha dos Mingos. Ela And acabou it- de completar 23. And it was her family that lost the computer. E aí foi a the família two dela phones. que perdeu um computador e dois celulares. Let me tell you just a very quick story about Yo-Yo Ya. The second morning I was in South Africa, Uma pequena história para vocês. Na segunda manhã que eu estava na África do Sul, I had to go to her office because when you're on a YWAM base, you have to pay for your room and board. When you're on a YWAM base, you have to pay for your room and your board. quando eu precisei ir até o escritório dela, porque quando você está na base, você precisa pagar pelo seu quarto e pelas coisas que você usa. Now this is right after I smashed my head on the Isso bed. foi logo depois que eu tinha acabado de bater a minha cabeça na cama. I walk into Yo-Yo Ya's office. E aí eu entro no escritório dela. She has no idea who I am. Ela não sabia de jeito nenhum quem eu era. And she gets out of her chair E ela sai da cadeira. and says, "Jeff, you look like you need a hug. You look like you need a hug." Ela virou para mim e falou: Jeff, parece que você está precisando de um abraço. What's the matter? And that and the Rebecca's fingertips were really very important moments for me. E aí, além disso, teve então aquele episódio da Rebeca com a massagem que eu falei para vocês. Okay, so we have officially given up on the picture. Realmente não vai dar a foto. Né? Okay, that's all right. It will, but not now. Okay. In John 16:24, Em João 16:24, Jesus says again, Jesus fala de novo: "Until now you have asked for nothing in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be made full." Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. How do we say joy in Portuguese? Alegria. 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 Okay. We all need to ask Deus Nós sempre temos que pedir para Deus to fill our lives with His alegria. para completar as nossas vidas com a sua alegria. Amen. Look at that. I even had that written there. Amen. Amen. Yeah, Amém. Okay. Okay. Moving on here. Something else I learned in South Africa. The picture.
Do you see alegria on that face? Você consegue ver a alegria no rosto dela? Please, if she comes to mind and her family, pray for her and her family. It's a little struggle for them right now. Todo momento que você se lembrar, eu quero que você ore por ela e sua família, porque eles estão passando por dificuldades agora. When Elizu or I or both of us let her know that you folks are praying for her, it will be a tremendous encouragement for her and her family. E quando eu voltar com as notícias que vocês estão orando, vai ser uma boa notícia para ela e suas famílias. Something else I learned in South Africa. You can leave her. She makes a happy face. Leave her up there. Pode deixar a foto, tá? Porque ela tá feliz, alegre. Ó, mas uma outra coisa que eu aprendi enquanto eu estava na África do Sul. Something else I learned in South Africa is in the very beginning of God's Word. É que no princípio da palavra de Deus, In Genesis 1:27, em Gênesis 1:27, God created man in his own image. In the image of God, he created a male and female. He created them. a Bíblia fala em Gênesis 1:17. Foi assim que Deus colocou... perdão. Tá. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. South Africa, like Brazil and the United States, is a melting pot of different people groups. A África do Sul, o Brasil e como os Estados Unidos também, é uma grande panela com pessoas de diversos grupos. And there are all kinds of reasons why people tend to associate with their own color, economic class, or maybe even their own political party. E existem vários motivos pelo qual as pessoas os comparam, através da cor, situação econômica ou até mesmo partidos políticos. I'm really serious about this now. Eu estou falando muito sério agora. When I was in South Africa, I finally learned that any prejudice, Quando eu estava na África do Sul, eu finalmente aprendi que qualquer tipo de preconceito, any bias, qualquer tipo de pré-julgamento, any preconceptions qualquer pré-consentimento you have against your fellow man, you have against your fellow man, que você tem pelo seu próximo, they need to go. eles precisam sair. Not a question, they just need to go. Não é uma pergunta, eu estou afirmando, eles precisam sair. God created everyone in his image. Deus criou todos e todos à sua imagem, No exceptions. sem exceções. I'm going to digress here again for a second. You have no idea what an encouragement it is for me to look out at you folks. Vocês não têm ideia quanto que me encoraja a olhar para vocês. I go to a church that lives 7 or 8 kilometers from a large minority population. Eu moro numa cidade que vive a alguns quilômetros de uma população muito grande. Black people and Hispanic people. Lá tem pessoas negras e hispânicas None of them go to our church. e nenhum deles frequentam a nossa igreja. And when I've asked people, why don't we reach out? E aí eu pergunto para as pessoas dentro da igreja, por que a gente não os chama? Their answer is, we're not keeping them from coming. Aí eles falam, ninguém impediu eles de virem. And I'm going to tell you, church, E deixa eu that's te not falar, good enough. deixa eu te falar uma coisa, igreja, isso não é o suficiente. Now I'm getting excited like Elsa. That's not good enough. E agora eu estou ficando animado, igual o pastor Eliseu pregando. Right. Praying for and taking opportunities to cross cultural divisions, to meet other people groups. Eu tenho orado por isso e criado oportunidades para conhecer, para fazer isso, conexões culturais. Vamos falar. Thank you. Is a sure way, is an absolutely sure way to get people interested in our Jesus. E é assim, é dessa maneira que nós fazemos com que as pessoas tenham interesse em Jesus. And I think it's what God wants us to do. E eu acredito que é isso que Jesus nos chamou para fazer, Ele quer Whether- que nós façamos. Whether it's here in Brazil and Uberlandia, where I'm going to look around, you folks are doing a very good job, E aqui na igreja, vocês em Uberlândia têm feito um ótimo trabalho. or in South Africa, where apartheid ended 30 years ago, or in South Africa, where apartheid
Isso, ou na África do Sul, onde existia esse apartheid de 30 anos atrás. Ended 30 years ago, but you'd never know it. Mas você não sabia disso. It's very sad. É muito triste. Okay. Anyway, finally, did I say? Well, I said that's what God wants us to do. Did I say Então, that? Okay. yeah. And É that's isso que what Deus- God wants us to do. É isso que Deus quer que nós façamos. Finally, Finalmente, I learned that I was not treating God reverently in my prayers. eu descobri que eu não tinha tratado Deus com tanto respeito, com tanta reverência nas minhas orações. If you haven't figured it out yet, I am not a very reverent person. Se você ainda não descobriu, eu não sou uma pessoa de muitas reverências. Very often I'm accused of not taking life seriously enough. Às vezes eu sou criticado e acusado de não levar a vida muito a sério. I started to realize that my prayer life was like a one-person cell phone conversation. Eu comecei a perceber que a minha vida de oração era como uma ligação de via única. God bless you. How are you doing? Deus te I'm going to pray abençoe. for Elizu and his family, and I want to pray for Pastor Edison Jr. in this church. Goodbye. Era como se fosse assim: oi, Deus te abençoe, pai, me abençoa, abençoa o pastor Eliseu, abençoa o pastor Edson Jr. É isso. Only we never say goodbye, we say amen. Só que aí no final eu não falava tchau, ou é isso, eu falava amém. And then we hang up the phone. E desligava o telefone. I've got this image. If God was taking a deep breath, preparing to respond, Eu tenho essa imagem na minha cabeça, como se Deus estivesse inspirando bem forte para dar uma resposta. I wasn't giving him a chance to exhale Mas eu não dava a chance para ele de and speak back to me. responder, de tirar esse ar de dentro do pulmão. I was so focused on my side of the conversation, Eu estava tão focado no meu lado da conversa I wasn't even noticing when God did answer my prayers. que eu nem percebia quando Deus tinha respondido as minhas orações. Shame on me. Uma vergonha para mim. I must be honest. Eu preciso ser honesto. I am just beginning to work in this area of my life. Eu estou começando ainda o trabalho nessa área da minha vida. It's a struggle. É um problema. But because of the way God transported me to South Africa Mas pela maneira que Deus me mandou para a África do Sul and to this pulpit today, e até esse púlpito hoje, I've learned that there is a whole nother level of God-Jeff conversation eu descobri que existe um outro nível na conversa entre Deus e o Jeff that I need to be listening for. que eu preciso escutar. Some of you may need to be listening more closely too. Às vezes, alguns de vocês aqui também sentem que precisam ouvir um pouco mais próximo. Okay. Now we're 2/3 of the way. Do I have time for the rest of this? A We're gente good? está em 2/3 do que eu planejei. A gente ainda tem tempo? Okay. I was afraid it was going to go too fast, but she slowed me down. Eu estava com medo de ir muito rápido, mas ela está me diminuindo o passo. Obrigado again. Very good. Give her a hand. Dê uma salva de palmas. She's got to put up with this stuff. Now I'm going to tell you, in the last year or so, what I think, so I'm not sure, but what I think the church really needs to know about missionaries. E aí agora eu vou te falar o que eu acho, porque eu ainda não tenho 100% de certeza, mas o que eu acho que a igreja realmente precisa saber sobre os missionários. The first and most important thing is prayer. A primeira coisa, oração. All of our missionaries Todos os nossos need to missionários, be held up in prayer. eles precisam da nossa ajuda em oração. Our local ministers Tanto os ministros locais and our remote ministers, E os whom we call ministros- missionaries. e os ministros que estão remotos, aqueles que nós chamamos de missionários. They all need to be held up in prayer. Todos eles precisam de ajuda em oração. Okay, this is going to be a tough one. Our remote ministers Os nossos ministros remotos, very often fall into this is an American expression, out of sight, out of mind. todos os nossos ministros remotos caem no que nós chamamos de fora de sinal, fora da mente. É uma expressão em inglês, tá, gente? And they even get forgotten on our prayer lists. E às vezes, porque eles não estão na nossa mente, saem da nossa lista de oração. I think our remote ministers or missionaries are like army infantry.
Eu acredito que os nossos ministros remotos ou missionários são como a linha de frente do exército, putting their lives and families at risk, colocando suas vidas e famílias em risco, willingly stepping away from things that make them comfortable, saindo cada vez mais de coisas que fazem eles se sentirem confortável, to share the gospel by ministering to para compartilhar o evangelho através de ministrar and living in strange and different cultures. e viver em diferentes e estranhas culturas. They need our prayer support, Eles precisam do nosso suporte em oração, not at conferences não somente em conferências or occasionally, ou de vez em quando, but on a regular daily basis. mas regularmente e nas nossas orações diárias. Praying for missionaries is not a new idea. Orar por missionários não é uma ideia nova. But here's the thing here's what I want to toss at you that is a little different. Mas uma coisa que eu quero te falar, que é um pouco diferente. But what about having real, meaningful relationships with your missionaries? Mas que tal ter relacionamentos reais e significativos com os missionários? And making sure they remain real members of your ecclesia. E ter certeza de que eles ainda continuam sendo membros reais da nossa eclésia, né? Da igreja. With all the responsibilities and privileges. Com todas as responsabilidades e privilégios. Now, the situation here is a little unique because you knew Elizu A situação aqui é um pouco diferente porque vocês já conheciam o Eliseu. and Hegiani and Rebecca, of A course. Regiane e a Rebeca também. But sometimes that may not happen. Mas às vezes isso pode não acontecer. Missionaries that you don't know Às vezes são missionários que você não conhece. may come here and ask for your support. E eles podem vir até aqui e pedir pelo seu suporte. My home church has always supported missionaries. A minha igreja local, ela sempre ajuda missionários. We see them every 3 or 4 years at our annual Missionary Sunday. E aí a gente vê eles entre 3 e 4 anos no nosso domingo anual dos missionários. We really love them for a day or A two, gente realmente ama eles por um dia ou dois. and then send them out with promises of financial support and an occasional prayer. E mandamos eles de volta para o campo missionário com uma promessa de apoio financeiro e algumas orações. I think we have established a very traditional vertical relationship Acho que nós temos bem estabelecidos um relacionamento tradicional na vertical, that is neither scriptural or very effective. que é bem espiritual ou efetivo. It looks like this. E aí parece desse jeito. And this is not a reflection on the stature of the people, just the way the system operates. Eu não estou falando das pessoas, eu estou falando de como o sistema funciona. You have your sending church or organization up here, Você tem a igreja que te enviou, a organização em and cima, here's your missionaries, e aí os missionários, and then here's the people being ministered to. e aí as pessoas que And that's the recebem way- da palavra. É mais ou menos assim a estrutura. I think God would much rather have us see it like this. Mas eu acredito que Deus preferiria que nós víssemos dessa maneira. Sending organization, A igreja que envia, missionaries, os missionários people groups. e as pessoas, os grupos de pessoas. Our missionaries or remote ministers are doing a lot of the very same things your staff here is doing. Os nossos missionários ou ministrantes remotos, eles têm feito muito daquilo que vocês dentro do prédio da igreja têm feito também. Only in a different geography. A diferença está na geografia. When we switch our thinking from vertical to horizontal, Quando nós trocamos o nosso pensamento da vertical para a horizontal, the technology we have available to us today will allow us to relate with our remote ministers continuously. a tecnologia que nós temos hoje nas nossas mãos vai nos permitir relacionar muito melhor com os nossos missionários, Sharing in their successes and failures, compartilhando com eles sucessos e falhas, praying for their specific needs, orando pelas necessidades específicas, even talking about things like their families and the weather. até mesmo falar sobre coisas de como vai a família e como que está o clima. And the other cool thing is, E a outra coisa interessante é,
we should be sharing our needs with them. A gente deveria compartilhar as nossas necessidades com eles também, What a resource, so they can pray for us. para que eles possam orar para nós. É uma troca. Hold on. Um momento. In James 5:16, Em Tiago 6,16. I know Tiago is James. I got that. Eu sei que James é Tiago, eu já entendi isso. Therefore, confess your sins to one another. It should be therefore confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. A prayer of a righteous person, when it is brought about, can accomplish much. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Remote ministers are called to the field because they have special and close relationships to God. Ministros remotos são chamados para o campo missionário porque eles têm um relacionamento especial e próximo com Deus. I have, just like all of you do, when you have a problem, you have an issue, you need help. Eu sou como cada um de vocês, eu tenho um problema, às vezes uma circunstância. You probably have some people you know to call who you trust who will pray for you. I'm sure, Pastor, you get those calls all the time. Eu acredito que você também tem alguma pessoa de confiança que você liga para pedir ajuda. Pastor, eu acredito que você recebe vários desses chamados. O Eliseu, and Pastor Regiane and Eliseu. Rebecca are now on my list. E o Pastor Eliseu, o Regiane e a Rebeca estão na minha lista. After my pastor, they are some of the first people I contact with my own prayer needs. Quando eu preciso, eles são uma das primeiras pessoas que eu ligo para falar das minhas necessidades. I know God is listening to him, E eu sei que Deus o escuta. and I know he listens to God. E eu sei que ele escuta a Deus também. Relationships like this, instead of like this, Relacionamentos na horizontal ao invés da vertical will strengthen our remote ministers, vão nos fortificar no nosso ministério. strengthen the local church, Fortificar a igreja local and open new and amazing opportunities to expand God's kingdom. e abrir e trazer novas oportunidades para expandir o reino de Deus. That's my new idea. Okay, that's my new idea. Now, E essa é aquilo que eu penso, é o que eu tenho refletido. finally, I have one final item. E aí, finalmente, eu tenho mais um item, o último. Nothing that you haven't heard before. Nada que vocês não tenham ouvido antes. Money. Dinheiro. Money is not an evil word. Dinheiro não é uma palavra má. It is the love of money that causes O problems. problema está no amor ao dinheiro. Money is important to all our ministers, both local and remote. Dinheiro é muito importante tanto para os ministros em loco quanto os remotos. I'm not going to get into a discussion about tithing and offering, Eu não vou entrar na discussão de oferta e dízimo, but we never want to be like the rich young ruler mas nós não queremos ser como um rico que se regula and cripple our spiritual lives by being stingy. e prender a nossa vida espiritual por causa da arrogância, por causa da avareza, isso. Obrigada. Our remote ministers need everything we need here, plus the additional resources required to minister in a remote culture. Os nossos ministros remotos precisam de tudo que vocês precisam para uma vida normal aqui e ainda mais para poder ministrar remotamente. I know from firsthand experience, your financial support for your remote ministers can be very, very encouraging. E eu sei que o seu apoio financeiro para os ministros remotos pode ser muito encorajador. But just understand it can also be discouraging. Mas entenda que também pode ser desencorajador. The only time that since I've known Elizu that I even saw him close to being discouraged, A única vez que eu vi o Eliseu próximo de estar desencorajado, when he told me that the 150 people who had promised to support him when he left South Africa, at the time I was talking to him, was down to 10 people. que quando as 150 pessoas que ele tinha contactado antes de ir para a África, agora tinha sido reduzido para 10 pessoas que o ajudariam. I'm not telling you to support or not to support financially, Eu não estou aqui para te falar que você tem ou não que ajudá-los financeiramente. but make sure your pledges are directed by God
Mas tenha certeza de que os seus privilégios sejam dirigidos por Deus. And if you make them, please, please remain faithful. E que, se você se comprometer a fazer uma oferta, por favor, se mantenha fiel. I'm almost to the end. Eu estou quase no final. Of the three things I mentioned concerning missionaries, relationship and prayer are the most uncomfortable and inconvenient. And financial support is what we are all used to. Used to. Ah, tá. Yep, okay. Das 3 coisas que eu mencionei para vocês, que são preocupantes para missionários, relacionamentos e orações são as mais desconfortáveis e parecem ser inconvenientes. Mas a financeira, o apoio financeiro, é aquilo que a gente está acostumado. A gente acha que é isso que nós temos que fazer. My home church, because of my trip to South Africa, A minha igreja, por causa da minha viagem à África do Sul, is just beginning to understand the values of prayer and relationships with our remote ministers. finalmente estão começando a entender quão bom é essa questão da oração e valiosa é o relacionamento com os nossos ministros remotos. But just like everybody else, we understand the easy part. We do understand finance. Mas, assim como todos os outros, nós entendemos o que é o apoio financeiro. You, come here. Pastor Eliseu, I'd invite your wife, but that would be more of a struggle. So, eu ia convidar a sua esposa, well, imagine you're here. mas estamos felizes que você está aqui. Here's a gift Esse aqui é um presente from the men, women, and children. dos homens, mulheres e crianças. We had a group of children Nós temos grupo that de crianças worked real hard for the last 6 weeks que trabalharam duro nas últimas 6 semanas to put money in a can in their what we call Kid Ventures Sunday School room. colocando dinheiro numa lata, naquilo que nós chamamos de escola bíblica para as crianças. This is for the garden projects Isso in Worcester. é para o projeto dos jardins. And E consider this a down payment. considere isso um pagamento. With God's help, we will strive to pray for you and your family. We will strive to form relationships besides mine Porque, with your family. porque com a ajuda de Deus nós vamos começar a orar e também God criar bless. relacionamento com vocês. Obrigado Obrigado. for the. No. Obrigado for the privilege and honor of trusting me enough to let me speak to you. Muito obrigada por confiarem e pelo privilégio e honra de confiarem em mim o suficiente para que eu pregasse nesse púlpito. One more funny comment. E mais um comentário engraçado. I don't know if I would have been that brave. I don't know if I would have been that E eu brave. não sei se eu seria corajoso o suficiente. Dios te abençoe. Você continua a tradução. Nós vamos ter, não sei nem o que dizer, né? Eu acho que o Jeffrey está dando um testemunho, um sinal, ensinando um caminho, uma forma de fazer. Se você não percebeu, essa foi uma oferta levantada pelo Ministério Kids deles. As crianças levantaram essa oferta. E acredite, essa oferta vai fazer muita diferença na vida do Eliseu e da Regiane. Eu quero louvar a Deus por ter a coragem de compartilhar esse púlpito. A sua palavra é um testemunho pessoal, de edificação para nós. Existe algo em nós que está sendo transferido a você, Jeffrey. Mas existe também algo do Jeffrey que está sendo transferido a nós. Ele é parte de uma igreja que nós não conhecemos, mas de gente que viverá a eternidade conosco. E nós somos uma parte, somos uma igreja que eles não conhecem, mas que também viverá a eternidade com gente como eles. E aqui reside o poder da unidade, das escolhas, das ações, das práticas,
Isso é um tipo de comunhão, você entende? E eu quero louvar a Deus pela sua vida, Jeffrey. Can I say one more thing? Por favor. One more thing I wanted to say. The people in this church, the people in Uberlândia, Mais uma coisa que eu queria falar, as pessoas dessa igreja, as pessoas de Uberlândia, the people in Brazil as pessoas no Brasil, have treated me me fabulously. trataram de maneira fabulosa. And I know that this ecclesia, E eu sei que essa eclésia, and I use that word because I know there's more than one church here. e eu uso essa palavra porque eu sei que tem mais de uma igreja aqui. So this group of you, I know, is seeking God's heart. E eu sei que esse grupo de pessoas aqui tem procurado o coração de Deus, buscado o coração de Deus. And I don't know what's going to happen after today or Mas eu this não, conference, e eu não sei o que vai acontecer depois de hoje, depois dessa conferência. but you will all have a place in my heart. Mas todos vocês têm um lugar Obrigado. no meu coração. Aleluia. Deixa eu estou processando. I'm sorry. A minha maior preocupação com relação à visita do Jeffrey é porque eu entendi que nós, como uma igreja local, ou a minha casa, como anfitriões, é uma mostra muito pequena do que é a nação brasileira. Então eu inclinei todo o meu coração para poder receber da melhor maneira possível. Nessa temporada no Brasil, é uma casa aqui e uma casa em Belo Horizonte ou em Luisburgo. São poucos os contatos com as famílias brasileiras que vão então representar tudo o que o Brasil é para um americano. E ele ainda tem o desafio de transferir isso para a igreja dele. Só o Espírito Santo pode fazer essas coisas. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Queria que você estendesse as suas mãos e queria convidar os nossos pastores. Na verdade, eu quero convidar o pastor Fernando, que é o nosso supervisor das igrejas da Vinha, de uma aliança de igrejas. Eu queria que ele orasse abençoando o Jeffrey e que os pastores pudessem impor as mãos sobre o Jeffrey e você também estender a sua mão e liberar uma medida de vida por gratidão a tudo que o Jeffrey está fazendo, participando conosco na conferência. Você pode estender suas mãos para cá, amém? Pai, nós abençoamos a vida do Jeffrey nessa hora e declaramos que sobre ele está a unção do alto. Declaramos que o Espírito de Deus o enche nessa hora da capacitação, do poder, da vida. E eu declaro que grandes serão os seus testemunhos e grande será a obra que o Senhor realizará através da sua vida. Creio que, como um livro escrito pelo próprio Deus, é a vida desse irmão. E eu creio em nome de Jesus, muitas outras páginas o Senhor está escrevendo, que impactarão a vida de muitos, por onde ele passar, por onde ele andar. Pessoas serão transformadas, serão alcançadas. Cremos que há uma unção para salvação. Cremos famílias inteiras sendo transformadas através da palavra que sai da sua boca. Creio em nome de Jesus que o Senhor é quem o envia, e o envia a lugares onde o Senhor tem estabelecido o teu propósito, lugares que serão marcados, que precisam da unção e da vida de Deus. Eu declaro, Senhor, usa o teu servo como o Senhor usou nessa tarde, para que muitas nações e muitas vidas sejam edificadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.